O sofrimento de mãe agora se mistura ao de revolta. No dia em que a morte de Isabelle Cristine Santos completa 1 ano, o autor dos disparos pode ser solto. Como é que uma pessoa pode tirar uma vida de uma pessoa inocente que eles nem conheciam? Eles não conheciam nós. A gente não fez nada para eles. Eles surgiram do nada, simplesmente por achar que tem que atirar. Então, assim, a Isabelle era assim. Eu só digo assim que tiraram a vida de uma estrela que agora tenho certeza que está no céu com Deus. Madrugada de 14 de fevereiro de 2018. A youtuber volta de mais uma entrevista que fez para o seu canal na internet. Por volta das 2 da manhã, uma confusão termina em tragédia. Isabelle é baleada dentro do carro em que estava, em Pontal do Paraná. A adolescente não resiste aos ferimentos e morre no colo da mãe. Na minha ideia, é que ela tinha desmaiado com um barulho, sabe? Daí ela estava caída aqui assim, em mim, aqui assim, né? Daí assim, Isabelle, acorda, acorda. Ela desmaiou. Aí quando eu levantei ela, aí tinha muito sangue no narizinho dela, na boquinha, e ela agonizando. Aí que eu fui passar a mão no cabelinho dela. Tava cheio de sangue, eu lavada de sangue. Aí eu comecei a gritar, a gente já ligou para a polícia. Daí a polícia veio rapidinho, graças a Deus. Porque foi muito rápido, muito. Até a ficha cair, que era tiro, eu fui perceber quando era tiro, quando a bala entrou pelo vidro, que pulverizou o vidro quebrado. Passou pela face da Rosânia. Até então não achamos que... a Risa estava atrás de mim. Eu não percebemos que tinha atingido ela. Como era tiro, a reação foi acelerar. Acelerei. Eu fui apertar meu acelerador depois, quando a Rosânia disse que balearam minha filha. Na época do crime, os irmãos gravaram um vídeo se defendendo das acusações. Foi tudo muito nervoso para mim, que eu disparei para cima. Eu levei a arma assim em direção e disparei. Então, e quando eu disparei, aquele veículo se arrancou. Abordaram a gente, falou, vocês estiveram num tiroteio ontem e acertou a menina. Eu falei, não, senhor, a gente não acertou ninguém. Quando ele falou assim para mim, eu entrei em pânico. Everton Vargas é acusado pela justiça por ser o autor dos disparos. O irmão Cleverson, que dirigia o carro, deixou a prisão em dezembro, 10 meses depois da morte da adolescente. Para o Ministério Público, ele não teve participação na morte da youtuber e responde apenas por dirigir embriagado. Nós temos, por exemplo, o porte ilegal de arma. E a pessoa que estava custodiando essa arma ali ilegalmente, esta pessoa ingeriu bebida alcoólica. Então nós já temos alguns problemas aí. É a condução do veículo já com injeção de bebida alcoólica e portar a arma alcoolizado também, ou em estado já de que não tem condições, às vezes, de decidir rapidamente o que fazer ou não fazer. E me parece que o desastre aconteceu por uma, não vou chamar de fatalidade, mas foi uma reação imoderada para algo que não estava acontecendo. Uma tragédia, uma fatalidade. Uma fatalidade precipitada pelo Palio. Infelizmente, o Palio dirigia de forma violenta, dirigia de forma, nessa sociedade tão assustada pela violência, isso fez com que aqueles rapazes, os irmãos Vargas, interpretassem uma situação de que, se fosse verdade, legitimaria a pronta defesa. Isso não tira o caráter de erro, mas é um erro plenamente desculpável, o que a gente chama de erro excusável dentro da legislação. Um ano depois da morte da youtuber, uma infeliz coincidência. Everton
O réu acusado de homicídio qualificado vai ter o pedido de habeas corpus julgado por desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. E ao depender do resultado, ele pode deixar o TJ pela porta da frente. Para a família, um sofrimento que não passa, uma dor que só aumenta e, mais do que nunca, a revolta de quem só quer que a justiça prevaleça. Se eu soubesse, eu tinha colocado meu rosto na frente e eu morrer. E ela não, porque ela tinha o sonho dela, ela era tão cheia de vida, era tão linda, tão carismática, tão querida, tão amada por todo mundo, que eu preferia ter ido. Um crime desse não pode ficar impune, né? E eu, como mãe, eu vou lutar até o final para ter justiça. Judiação, hein? Viu, X? Caiu o retorno. O Daledoni falou, principalmente em relação ao caso dos irmãos Vargas, que o crime é desculpável. Meu Deus. Atira, mata, esse crime você vê como desculpável, viu, X? O Vilches está me ouvindo ou não? Ele está sem retorno. Opa, agora sim, Gilbertão. Agora sim. Eu perguntei a você o seguinte... Deixa eu dar uma informação aqui para você. Pois não, traz a informação primeiro então. A informação é o seguinte, que tanto a Cristiana Brits como também o Everton Vargas, os dois que estão presos, um acusado de participar, homicídio, acusado de matar o jogador Daniel lá em São José dos Pinhais, e outro acusado de matar a youtuber lá no litoral do estado, eles não estarão presentes aqui na sessão. Estão presos, um em São José dos Pinhais e outro em Piraquara. Saindo uma decisão, aqui ainda hoje, na primeira Câmara do Tribunal de Justiça, aí sim o departamento penitenciário será comunicado pela Justiça para dar a soltura de ambos. Então não é uma prerrogativa deles acompanharem essa sessão. Portanto, eles não estarão aqui, apenas os advogados. Foi questionado, por exemplo, da participação de parentes, tanto da Cristiana como também do Everson. E os advogados de defesa, que são os mesmos, é o mesmo escritório do Cláudio Daledoni, que defende os dois casos, estavam informando que parentes de nem do Everson nem da Cristiana estarão presentes nessa sessão. Apesar de que podem estar presentes. É uma sessão aberta. Quem puder chegar, quem quiser assistir, vai acompanhar das partes. Só que a sala é bem pequena, né? Diferente daquela do Tribunal do Júri, né, Gilbertão? Que normalmente a gente mostra na televisão, aquela com 7 jurados, tem um juiz, tem um juiz, os advogados de defesa, aquela sala grande, que fica aqui na sala do júri, aqui no Centro Cívico mesmo. Essa da primeira Câmara é bem apertadinha, é menor até do que teu estúdio aí, Gilbertão. Obrigado, Ricardo Vilches. Bom trabalho, continua de plantão. Qualquer novidade, ele volta com mais informações.